Roger, quais os protocolos que o Cruzeiro estabeleceu para a volta dos jogadores? Boa tarde. Fala, Gutão, boa tarde para você, Aline, boa tarde a todos que estão com a gente no MG1. Olha, os jogadores, os primeiros, começaram a chegar aqui às 8h30 da manhã, mais ou menos, a cada meia hora. Todos vieram de carro, estavam protegidos com máscaras. Alguns pararam aqui, baixaram o vidro para dar um oi. Por exemplo, o Everton Felipe, o Robinho e o Ariel Cabral. Depois de passar aqui pelo portão de entrada, todos passaram por aferição de temperatura para detectar qualquer sinal de febre e só daí os treinos começaram. Os primeiros jogadores começaram a sair às 11 da manhã e ainda tem gente saindo, viu? Marcelo Moreno, por exemplo, acabou de sair. Na semana passada, todos os funcionários do Cruzeiro fizeram testes para detecção da Covid-19. Todos os testes deram negativo. Esse é o primeiro treino do técnico Anderson Moreira, pessoalmente, cara a cara, com todos os jogadores. A movimentação voltou nos gramados, mas fora deles, o Cruzeiro segue no noticiário. É o que a gente vai ver na reportagem. 3 horas de reunião na sede do Cruzeiro. Primeiro encontro entre o presidente eleito, Sérgio Santos Rodrigues, e os integrantes do conselho gestor, que administra o clube desde o fim do ano passado. O novo mandatário assume o cargo no dia 1º de junho, mas já iniciou o processo de transição. Essa semana toda já vamos entrar para já começar a entender os processos, ver o que precisa ser mudado. O Cruzeiro vai disputar a 2ª divisão do Brasileiro e tem uma dívida que ultrapassa 800 milhões de reais. Integrantes da antiga diretoria estão sendo investigados por irregularidades. Ontem mostramos que a Polícia Civil suspeita de um esquema de pagamento de comissões a intermediários e empresários de jogadores. Parte do valor seria repassada aos ex-dirigentes do clube. É a tal rachadinha. Um dos casos analisados é o da venda do lateral Mike ao Palmeiras em 2018. Mas também há suspeitas em contratos de jogadores que não foram negociados para outros clubes. De acordo com a auditoria contratada pelo Cruzeiro, o clube pagou mais de 7 milhões de reais em comissões para intermediadores por terem negociado aumento salarial para atletas. Os agentes e empresários também recebiam bonificação todas as vezes em que o jogador representado atingisse metas de performance. Segundo a auditoria, esse tipo de comissão não é irregular, mas é uma prática incomum e que prejudicou o Cruzeiro. Dificilmente nós conseguimos localizar um contrato que foi em benefício do Cruzeiro. A irresponsabilidade e o zelo com as coisas é impressionante, sabe? Eu costumo dizer que se você entregar, se você fosse assinar, ou se entregar um contrato para uma pessoa mais simples que seja, ela não assina, porque ela ia procurar uma outra pessoa qualquer, mais qualificada, e perguntar o que eu estou assinando. Isso qualquer pessoa que tenha o mínimo de intelectual, ele faz isso, e lá não. Alguns jogadores que faziam parte do time profissional nos 2 primeiros anos da gestão do ex-presidente Wagner Pires de Sá prestaram depoimento. Os empresários desses atletas também foram ouvidos no inquérito que apura irregularidades no clube. A polícia vai manter em sigilo os nomes dos atletas e dos empresários. É lamentável como todas as outras atitudes, né? Mas é o que a gente sempre fala, pode ter certeza que a gente vai ser implacável nisso aí e vamos correr atrás para poder não permitir que esse dinheiro, né, fique longe, que a gente traga de volta para o Cruzeiro. E para encerrar a minha participação de hoje no MG1, tem notícia lá do G1. É que no último dia 10 de março, o Tribunal de Justiça de Minas determinou o bloqueio de R$1.294.000 das contas do ex-presidente do Cruzeiro, o ex-senador Zezé Perrella, por improbidade administrativa. Mas desde então, nenhum mandado para notificá-lo da decisão foi entregue. Lembrando que o Zezé estava na sede do Cruzeiro semana passada, foi lá votar, foi até alvo de uma cusparada. A Justiça disse que não encontrou o Zezé para entregar esse mandado, mas o Zezé estava lá. Guto, Aline. Obrigado, Roger. Bom trabalho para você. Muito obrigada. Pois é, Aline. Então, agora os 3 grandes clubes da capital já estão treinando. Agora o pessoal está perguntando, e aí, quando voltam os campeonatos? Por enquanto, sem previsão, né?